Evangelho de Mateus. Nós estamos expondo o Sermão do Monte e nesta manhã nós iremos para o capítulo 6 deste sermão. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 8 e dando continuidade, versículos 16, 17 e 18. Nós deixaremos a oração dominical ou a oração do Pai Nosso para a ministração em outra oportunidade, na continuidade desta exposição. Então, capítulo 6, verso 1 ao verso 8 e versículos 16, 17 e 18. Acompanhe a leitura deste texto. Nos diz o verso 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, ele te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Verso 16, irmãos: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Amém, Senhor. Deus, aqui nós estamos. O texto foi lido e nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos entender o texto. Usa-me como instrumento em tuas mãos e abençoa-nos, edifica-nos, e que a tua palavra, e tão somente a tua palavra, nos ensine nesta manhã, e que o texto possa trazer às nossas vidas edificação, direcionamento. É o que nós te pedimos, na certeza de que o Senhor cumprirá os teus desígnios através da exposição desses versículos. Assim cremos, assim oramos, na mediação de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Amém, Senhor. Meu irmão, continue com a sua Bíblia aberta. Nós iremos aprender um pouco mais da Escritura nesta manhã. Irmãos, chama a minha atenção como o Senhor Deus, de maneira soberana, poderosa, Ele olha para os nossos atos. Eu diria que Deus considera os nossos atos. Parece um antagonismo. Deus perfeito, santo, justo, justíssimo. Ele considera os nossos atos, Ele contempla as nossas atitudes, Ele olha para cada um de nós, e o que Deus, Ele espera de mim e de você é bondade,
generosidade. Deus espera acolhimento em todas as nossas relações pessoais, em todas. Indistintamente, Deus espera dos seus filhos essas atitudes. Se você olhar, há uma lógica. Nós estamos aí sequencialmente lendo o Sermão do Monte, expondo o Sermão do Monte. Ele trata anteriormente, no capítulo anterior, nas sessões que antecedem esta sessão que nós lemos, ele trata sobre qual deve ser a postura de um discípulo dele, tratando-se de vingança, qual deve ser a postura de um discípulo de Jesus, tratando-se de amor ao próximo. Ele desconstrói uma ideia que era muito patente, muito lógica dentro de uma cultura judaica. Ele quebra essa cultura dizendo: discípulo meu é um discípulo que vive além das expectativas humanas, é alguém que vive a realidade espiritual. Somente quem está no Espírito, somente quem vive movido pelo Espírito consegue ter um comportamento de generosidade, de bondade, de acolhimento a qualquer que seja a pessoa. Eu preciso estar cheio de Deus. E qual a perspectiva que nós devemos ter enquanto crentes, irmãos? Nós devemos acudir os necessitados, nós devemos acolher, nós devemos olhar e considerar o sofrimento alheio. O texto vai tratar um pouco sobre isso, irmãos. Eu preciso olhar, eu preciso me mobilizar em direção a todos os sofrimentos na medida em que nós temos condições de atender. Eu preciso me mobilizar. Eu preciso não fazer como aqueles que abandonaram aquele moribundo no caminho. E o texto lá que fala sobre o bom samaritano trata de maneira muito clara de pessoas religiosas que foram cuidar dos afazeres religiosos, mas deixaram de acolher, deixaram de se mobilizar em direção às necessidades do próximo, e que muitas vezes não é tão próximo da gente, mas nós precisamos entender o que Cristo fez em relação a essas pessoas. Note bem, queridos, nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos que nós devemos ter a consciência de que o que mais importa na nossa relação para com o próximo é entender por que estamos fazendo algo pelo próximo. Eu quero que você entenda isso, por que nós fazemos aquilo que nós fazemos. O texto vai tratar um pouco sobre isso. Isso é muito importante para Deus, irmãos. O que nos motiva? Qual é a essência dos meus atos? Jesus quer aqui denunciar comportamentos que desejavam assim receber os louros, os aplausos das pessoas. Eu preciso entender o que me motiva, irmãos. Isso é que importa para Deus. Jesus sabia como é fácil e natural fraudarmos a automoralidade cristã com regras radicais, legais e baratas. Jesus sabia, irmãos, como estamos propensos a substituir o amor pela piedade e santidade, pelo amor por uma reputação de piedade e de santidade. Note bem, há uma diferença gritante, irmãos, entre piedade e santidade verdadeira e uma reputação de piedade, e uma reputação de santidade, e uma reputação de religiosidade diante dos homens. É interessante que muitos que usam deste artifício, ou desses artifícios, eles usam recursos ensinados pela própria religião. E qual o fim disso, pastor? O fim é promover a autopromoção. Lembrem-se da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? Vocês estão cansados de ouvir essa resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus.
Baseado em quê? Se você pega a resposta dessa primeira pergunta da confissão, é baseado em textos bíblicos. E um dos textos usados, a resposta do breve catecismo, encontra-se em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Baseado nesse texto, de que o fim principal do homem é glorificar a Deus, está escrito o texto de Romanos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Olha como Paulo termina: a ele, pois, eternamente seja glória. A Ele, ao Senhor, a glória eternamente. Amém. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus, porque tudo vem do Senhor, tudo é por meio do Senhor, e para Ele são todas as coisas. Não há, irmãos, uma relação verdadeira de discípulos de Cristo que não seja glorificar a Deus. Nós temos um segundo texto que a resposta à primeira pergunta está embasado, que foi o texto que nós lemos aqui como leitura alternada nesta manhã. Diz lá Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Percebe, irmãos, nós não temos espaço aqui para autopromoção. Nós não temos espaço aqui para ter o seu nome em destaque. Algo está errado. E Jesus, ele, de maneira muito precisa, ele trata aqui sobre justiça verdadeira, sobre uma ação verdadeira, sobre uma relação que é íntima, que Deus conhece o coração da gente. Os textos que lemos nesta manhã recomenda aos discípulos uma prática de justiça verdadeira. Note bem, ele trata aqui sobre como eles deveriam dar esmolas, como eles deveriam orar, como eles deveriam jejuar, motivados não pela aprovação e o reconhecimento dos homens. Como quem fazia isso? Os escribas e fariseus. Eles queriam os aplausos dos homens, eles queriam uma autopromoção. Mas Jesus começa tratando sobre isso, dizendo o que ele disse no versículo 1 do capítulo 6, que eu lhe convido a olhar esta orientação de como Jesus abre o seu ensino sobre como se deve dar esmolas, como deve ajudar o próximo, como se deve orar e como se deve jejuar. Olhemos para o texto, verso 1, eu até lhe convido a estar lendo comigo, toda a igreja, verso 1 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Toda a igreja: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está denunciando uma atitude hipócrita. Texto duro, irmãos, na manhã desse domingo. O Senhor Jesus se levanta contra os hipócritas. Uma palavra dura. Porque qual o propósito do hipócrita, irmãos? O propósito do hipócrita é o de obter louvores para si. Eles praticam seus atos religiosos a fim de atrair a atenção do povo. Porque o povo é que está inspecionando, examinando. É como a ideia aqui, irmãos, é que enquanto eles distribuem esmolas, enquanto eles oram, enquanto eles jejuam, eles esperam que os seus espectadores digam a respeito deles, como eles são devotos, como eles são santos, como os escribas e fariseus são piedosos. Note bem, querido, Cristo faz um contraste aqui no texto de outra forma, ainda está no verso 1, de outra forma: não tereis qualquer recompensa para com o vosso Pai que está nos céus. Eles já receberam a recompensa, eles já foram glorificados entre os homens, eles já foram notados. A atitude que espera aplausos, a atitude que espera o reconhecimento do próximo, é uma atitude que Cristo, ele exorta dizendo: não vos pertence. Eu fui açoitado, eu fui xingado, eu fui perseguido, e nós somos discípulos de Jesus. Jesus foi perseguido, Jesus foi apontado de tantas formas
por aqueles algozes ali na cruz, salva-te a ti mesmo, Senhor Jesus. Ele diz, olha, nós precisamos fugir dessa realidade. E como é que ele faz isso? Ele normatiza qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão, diferentemente dos escribas e fariseus. Jesus começa sempre, olha a lógica do texto, a sentença dizendo, olha o verso 2, como é que ele começa a sentença sobre esmola: quando, pois, deres esmolas. Vai para o verso 5, olha como ele começa a sentença falando sobre orar: e quando orardes. Olha para o versículo 16, como é que Jesus começa a sentença falando sobre jejuar: quando jejuardes. Irmãos, todas as vezes que você olha para esse quando, você tem a ideia de ordem. É assim que Deus ordenou. Os escribas e fariseus estão fazendo assim, mas quando você que é discípulo for fazer tais coisas, faça como eu estou lhe orientando. Somos discípulos, irmãos, somos seguidores de Jesus. A ordem, a lógica aqui do Sermão do Monte é um sermão ministrado para discípulos. Só discípulo entende. Você é discípulo, amém, meu irmão? Eu entendo que eu sou discípulo, porque eu tenho o Espírito Santo. A mensagem é ministrada para discípulo. Quem não é discípulo não entende a linguagem do discipulado, de entender o que o mestre nos ensina, nos orienta. E aí ele começa dizendo sobre como se deve dar esmolas no verso 2. Irmãos, veja só, vamos entender um pouco aqui o contexto. A beneficência judaica costumava dar esmolas, muitas esmolas, era comum. Jesus está dentro de um contexto aqui, irmãos, era muito comum. E o doador, veja que coisa interessante, aqui nesse contexto, o doador era forçado a essa generosidade ao ter de fazer doações em público. Era muito comum na cultura judaica esta doação pública. E através desse aspecto de publicidade, cada um se sentia observado. Se é público, eu não vou deixar de fazer, porque eu vou ser observado de forma negativa aqui. E pelas ofertas, nesta cultura aqui, media-se, irmãos, o grau de religiosidade de cada ofertante, ou melhor, o grau de justiça de cada um. E era muito comum aqui, após o culto na sinagoga, cada um levantava e dizia qual era a quantia que queria ofertar. E quando havia uma doação, irmãos, muito vultosa, uma doação maior ou uma doação melhor, o doador era chamado até o bemar, que era uma tribuna, e recebia a honra de poder sentar ao lado do rabino. O servidor da comunidade tocava uma trombeta, porque ali se havia realizado uma beneficência especial. Fica imaginando, irmãos, o coração dos fariseus, dos publicanos. Olha, se eu oferto uma oferta generosa, vultosa, eu vou receber uma trombeta que vai tocar publicamente e eu vou ser um destaque entre os mortais. Jesus se levanta aqui dizendo, olha para o verso 2, olha como Jesus está no contexto aqui, olha, verso 2, e quando você que é discípulo deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem o que, irmãos? É a chuva, irmãos, vocês estão desanimados? É? Deve ser a chuva. Para serem o que? Glória pessoal. Para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam, eles já foram glorificados. Jesus quer ensinar aos discípulos como se deve dar esmolas, como se deve ajudar o próximo. Olha, isso é prático, irmãos. A primeira ideia aqui é que Jesus quer condenar aqui o espetáculo na sinagoga e na rua. Tem muita gente assim hoje, irmãos. Vai ajudar o próximo, bota onde? Não na rua e na sinagoga, bota onde? Pode falar, irmão, não é pecado não. No Instagram. É a sinagoga, é a rua. Coloca lá. Quer que alguém toque. Quer que alguém lhe dê louvor. Quer que alguém aponte você como alguém
bondoso, piedoso, misericordioso. Jesus vem aqui para condenar essa postura. Ele reprovou aqui, irmãos, integralmente o caráter, note bem, Jesus reprova integralmente o caráter público da misericórdia. Há uma reprovação de Cristo aqui. Não busquem louvores, não busquem glória. E aí Jesus vai normatizar para a gente caminhar para o primeiro fechamento aqui de como se deve dar esmolas, ou a primeira sessão aqui. Ele vai condenar, dizendo o seguinte, olha, verso 3 e 4, olha comigo, tu porém, o quando aplica-se ao discípulo, tu porém, que é filho, que é discípulo, que é seguidor de Jesus, que me segue, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Seja bendito o nome do Senhor Deus. Deus olha para a intenção do coração do homem. Deus olha para a nossa interioridade. A primeira ideia aqui é que Jesus vai reprovar aquele que ajuda procurando louros, louvor próprio, autopromoção. Mas o texto continua, há uma lógica aqui. Ele vai tratar também sobre oração. Como se deve orar? Irmãos, a oração também deve estar na esfera secreta. Vamos entender o contexto, porque Jesus tratou sobre oração entre os judeus. Era usual, assim como as esmolas, era muito usual entre os judeus que se realizasse publicamente a oração, assim como a beneficência. E como os horários de oração estavam determinados para de manhã, ao meio-dia e à noite, muitas vezes se via uma pessoa parada na rua orando, para cumprir o rito judaico de orar pela manhã, ao meio-dia e à noite. E nessa circunstância, a pessoa não dizia a oração em voz alta, porque era proibido na cultura judaica orar em voz alta, mas ali baixinho, orando em praça pública, muitas vezes a pessoa religiosamente estava ali murmurando, às vezes com o coração distante, às vezes não pensando em Deus, mas ali para cumprir um rito religioso, a pessoa parava e murmurava uma oração. Jesus vai condenar isso também. Isso não é de coração. Se você não busca o Senhor de coração, isso está reprovado, irmãos. Ele vai dizer, olhe, quando orardes, verso 5, olha comigo, verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, mas também nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é isso, irmãos? É por paridade aqui, assim como também a esmola, que está tocando, aquele que quer receber trombetas, aquele que para na praça para orar, para tão somente chamar a atenção daqueles que passam, para dizer a esses, nesse testemunho público, eu sou religioso, eu tenho intimidade com Deus, eu sou um homem de oração. Jesus diz, eu não aceito esse tipo de oração, é uma oração de autopromoção. Eles já receberam a recompensa deles. Como é que Jesus vai normatizar isso? Ele vai dizer, quando orares, verso 9, verso 6, melhor dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta, oras a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Olha o que Jesus vai tratar aqui, irmãos. Jesus usa uma palavra aqui no grego que traz a ideia de câmara, tameion, quarto. Se você pegar o texto no original, vai ver essa palavrinha aí, tameion, quarto, para dizer que é o quarto dos suprimentos, é o recinto escondido, é o secreto. Na cultura judaica, o quarto aqui, tratado aqui por Cristo, é o local mais íntimo da casa, porque ali guardava-se os suprimentos, e os suprimentos precisavam estar seguros dos ladrões e dos animais selvagens. Esta câmara, esse quarto de suprimentos, é a única peça na casa do agricultor palestino que pode ser trancado ali, era fechado esse lugar, não possuía janelas.
E é duplamente aqui usado e apropriado para ilustrar, irmãos, o sentido do secreto. Porque ninguém pode entrar nem olhar lá dentro, porque nem janela tem. Que coisa nítida, que maravilha que Jesus aplica aqui, irmãos. É uma contraposição à ideia dos fariseus, irmãos, dos hipócritas que queriam orar publicamente. Quantas vezes Jesus orou no secreto ali, nos montes, sozinho. Ele até repreendeu os discípulos: vocês não conseguem orar comigo. A ideia aqui, irmãos, é esta ideia de pequena câmara de oração, da qual Jesus fala. Em meio ao alvoroço da vida, eu fico recluso, eu me coloco diante de Deus, eu me derramo diante de Deus, eu confesso os meus pecados e eu reconheço quem é o Senhor. Mas note bem, irmãos, a ideia aqui é lugar de recompensa, porque Jesus usa a expressão: Ele te recompensará. É nesse secreto, é nesse local de suprimento, é ali que Deus vai te alimentar, te fortalecer, te ajudar, te soerguer, te animar, trazer ao teu coração esperança, porque bendito seja o nome do Senhor Deus, que nesse lugar haverá provisão, porque Deus é o Deus de toda provisão. Aleluia. É ali, na câmara, no secreto, quando mesmo diante dos homens, você está assim: Deus te abençoe, mas seu coração está destruído, e você fica na intimidade com Deus. Deus me fortalece, me ajuda, me anima, me alimenta, me traz graça, me traz forças. É ali no secreto que Deus vai fortalecer a tua alma, em secreto, irmãos. Seja bendito o nome do Senhor. Pastor, Jesus estava condenando a oração pública? Não. Ele mesmo foi à sinagoga. Ele não estava condenando a oração pública. O que Cristo estava condenando era a ideia de aparecer em público com uma prática religiosa de oração. Jesus chama a atenção para isso. Interessante que ele vai tratar sobre outra questão na oração. Olha comigo, verso 7: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Irmãos, vejam bem, é interessante o que Jesus quer tratar aqui, irmãos. Jesus quer tratar sobre palavras irrefletidas, palavras soltas, repetidas ali. É o exercício de oração dos judeus também naquele tempo. Estavam num nível tão exagerado que incessantemente eles repetiam palavras prescritas, achando que repetindo essas palavras eles poderiam sensibilizar o coração de Deus. Interessante, irmãos, se você pegar e ler a cultura judaica, era muito comum recitar 3 vezes a oração das 18 petições, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Eles repetiam, a meio-dia também, eles repetiam isso, entendendo, imaginando que repetindo essas palavras, Deus iria sensibilizar e responder. Jesus disse: não é pela repetição de vossas palavras, porque Deus conhece todas as coisas, mas é a intenção e a sinceridade do coração de cada crente e de cada discípulo. Jesus normatiza dizendo: olha, não vos assemelheis a tais pessoas. Eles já foram recompensados. Eu dizia no pequeno grupo ontem que quando nós oramos na prova é diferente, irmãos. É verdade ou não é? A oração de quem está sendo provado é diferente. Eu até dizia, o choro é diferente, o lamento é diferente, a oração é diferente, a busca é diferente. É uma terra árida que deseja águas. E saiba que Deus, que vem em secreto, Ele recompensa e Ele edifica o seu povo. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Como é que Jesus termina? Falando sobre jejum. Está no mesmo diapasão, irmãos, para a gente fechar aqui. E quando jejuardes, versículo 16, qual deve ser a postura de quem jejuma? Ele vai dizer que o hipócrita é aquele que dá esmolas, e que a trombeta é aquele que ora cumprindo o rito religioso,
mas disposto a receber aplausos. E ele vai tratar sobre jejum aqui também, irmãos. Era muito comum na cultura judaica o jejum para o povo. Levítico 16 fala sobre o jejum no dia da expiação. Fala sobre essa convocação, irmãos. O povo deve ser convocado para jejuar. Mas aqui, irmãos, é interessante que Jesus está condenando a hipocrisia. Por quê? Porque o hipócrita, o que é que ele faz? Olha, o texto é autoexplicativo. Porque o hipócrita, ele vai desfigurar o rosto, com o fim de parecer, verso 16, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, é basicamente assim, vamos ser bem práticos aqui. É alguém chegar na igreja, o que é que você tem? Você está doente? Não, eu estou jejuando. Tem 3 dias, só tomo água. É muita piedade, irmãos. É muito crente. Você vai lanchar? Não, estou fazendo o jejum de Daniel, posso não. É muito intimidade com o Pai. Está assim no trono. Tem gente que é assim, irmãos. Jesus quer condenar, porque quem escuta isso vai dizer: rapaz, que homem de oração, rapaz, que mulher de oração, é muito piedosa, muito santa, é um vaso dos vasos. Jesus condena isso, irmãos. Jesus, ele exorta a igreja. Veja o contraponto de Jesus para a gente fechar aqui. Ele vai ensinar a gente, ele vai dizer: tu porém, quem é esses? Discípulos. Tu, porém, verso 17, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, não se apresente dessa forma. Eu estava estudando essa ideia de ungir a cabeça e lavar o rosto, era um sinal de libertação, estava felicidade, liberdade. A ideia aqui é que aquele que está jejuando sai de casa com um aspecto de alegria, irmãos. Não é para chegar na igreja assim ou no canto: eu estou jejuando, como se fosse um peso. Tem que chegar feliz, alegre, porque é na nossa fraqueza que nós encontramos forças no Senhor, aleluia. Diga ao fraco: eu sou forte. É a força do Espírito. Alegria, irmãos, aqui nós não queremos também defender a tese de que fechar os olhos para os problemas, não, mas entender que é Deus que fortalece, é Deus que ajuda. Jesus quer tratar sobre essa ideia: unge a cabeça e lava o rosto, mostrar que o olhar está alegre, que está feliz com o Senhor, que está ali em silêncio, mas certo de que o nosso Redentor vive, Ele é poderoso. Aqui a ideia não é fingimento, não é uma hipocrisia. Há uma palavrinha aí, reverse, né? Um reverso, uma hipocrisia no reverso. Ou seja, eu estou feliz, mas estou sofrendo. A ideia não é essa. A ideia é entender que Deus está sustentando. Abacuque capítulo 3, me falte o gado, me falte o alimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Apóstolo Paulo, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí Paulo escreve Filipenses preso. Não era hipocrisia, era certeza, era convicção que o nosso Redentor está atento a todas as coisas. Diz a palavra: quando você jejuar, unge a sua cabeça, lave o seu rosto. Irmãos, presta atenção, irmãos. Ocultar o jejum e o sofrimento não é hipocrisia, não é falta de sinceridade, mas disciplina sagrada e compromisso de amor perante o outro. Não seja um vaso usado à queda do outro, para que ele possa dizer: você é santo, você é bom, você é piedoso. Não, irmão, a ideia, Cristo, ele resolve isso. Olha, ele vai dizer isso no verso 18, olha comigo, com um fim, para a gente fechar: de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele te recompensará. Aleluia. Qual é a ideia aqui, irmãos? Da câmara, do lugar de suprimento. É ali que Deus vai tratar as nossas demandas, é ali que Deus vai nos socorrer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração: Ele que vem em secreto, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a
terra. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.